pouquinho. Olá, minha gente, boa tarde. São exatamente 16 horas e ao som da banda Sagrama, estamos aguardando aqui a presença do nosso queridíssimo convidado de hoje, o grande cordelista e xilogravurista J. Borges. Luiz Gabriel acabou de entrar, muito obrigado pela presença. Pode ir apertando o coraçãozinho aí, e na setinha, nesse aviãozinho aí, você vai convidando outras pessoas para essa live mágica, maravilhosa, extremamente artística e cultural. Estamos aguardando aqui a presença na sala, não é, do xilogravurista, do cordelista José Francisco Borges Paulo, conhecido como J. Borges. Entrou aí Fênix, personal teacher, olha só, parabéns, né? Seja bem-vindo. Aproveite para convidar outras pessoas também. Estamos aguardando o nosso convidado aparecer aqui para que a gente possa começar a conversar sobre a história do cordel, a história da xilogravura. Está aqui o Memorial Borges entrando na nossa sala e vamos aguardar que ele peça, ele vai mandar um convite pedindo autorização para entrar. Agora sim, vamos a nossa transmissão. Espero que dê tudo certo. Às vezes, estamos tão próximos, mas a internet... Olha, Nandinha Sena, que prazer, Luana Toscano. Opa! Meu querido J. Borges, boa tarde. Boa tarde, senhor. Tudo bem? Está me escutando bem? Estou, sim. Estou ouvindo. Está ouvindo bem? Em sua homenagem, está tocando aqui a trilha sonora do Alto da Compadecida. Ah, tudo bem. Obrigado. Obrigado. Olha, eu vou pedir ao meu filho aqui, que é o meu assessor, para baixar o som, deixar só um fundo musical bem baixinho. Agradecer às pessoas que estão entrando agora, Nandinha Sena do Recife, Sim. Jota, já tem muita gente entrando, aqui no Cabo de Santo Agostinho. Vai entrar, já entrou Luana Toscano, de Lyon, da França. A gente agradece e saúda a presença de todos vocês. Cabo, Escada, França, vai entrando aí as pessoas e a gente vai conversando. Mas, J. Borges, antes da gente começar de fato a nossa conversa, eu quero lhe agradecer imensamente, agradecer ao seu filho Ivanildo, que é um amigo meu de longa data, e foi através dele que eu cheguei até a sua pessoa, porque eu já estive aí com um grupo de estudantes, mas, obviamente, o senhor não lembra de mim, porque o senhor recebe aí centenas, milhares de pessoas, né, do Brasil e do mundo, né? Não é isso? Então, não tem como lembrar. Aí eu liguei para Ivanildo e disse, Ivanildo, olha, eu queria conversar um pouquinho com teu pai, falar um pouco sobre a arte dele, a história. É uma conversa para alunos, para estudantes, para professores. Enfim, é uma coisa rápida. E vai ficar gravado, vai ser como se fosse um documentário, tá certo? Tá certo. Tudo bem. Bom, mas antes da gente começar, meu querido J. Borges, todo início de programa nosso aqui, a gente presta solidariedade às vítimas de Covid no mundo. Tá? Então, a gente sempre faz esse registro porque cada perda é um espaço vazio em cada família, é uma lacuna que não se preenche. Então, a gente presta aqui as nossas homenagens a todas as famílias do mundo, do Brasil, que perderam seus entes queridos para essa tal de Covid-19, para essa pandemia que assola o planeta. Mas, meu querido J. Borges, eu pesquisei o seu nome completo na internet, aí tem assim, José Francisco Borges Paulo. José Francisco Borges Paulo, conhecido popularmente como J. Borges. É isso? Exato. Meu nome é José Francisco Borges. Mas como eu fazia as ilustrações para cordel, que era pequena, então não cabia colocar nessa época que eu comecei. Inclusive, eu comecei aí em Escada, quando eu morava aí, e eu ia fazer meu nome, porque sempre o trabalho que eu fiz, sempre gostei de colocar meu nome para alguém saber quem fez. Então, o nome Muito de José Francisco Borges era muito grande para colocar numa gravura de 5 ou 6 centímetros.
Aí nessa realmente. época não tinha esse processo de aumentar e diminuir. Tinha que fazer tamanho exato. Aí eu coloquei o J. Borges. Então deu certo, somente 7 letrinhas. E esse nome deu muita sorte, porque ele se espalhou no mundo. Esse nome se espalhou no mundo, hoje ele é conhecido, eu sou conhecido no mundo inteiro. Modesta parte, não posso nem, eu não gosto de dizer, mas o povo todo diz também que é exato, que eu tenho esse nome espalhado. Agora, comecei em Escada, em 1964, quando eu morava lá. Olha, na minha opinião, o seu nome em Escada deveria ser nome de escola. Parece que não pode colocar nome de estabelecimentos públicos em pessoas vivas, mas pelo menos como o título de cidadão escadense, o senhor já deveria ter, na minha opinião, na minha humilde opinião. Mas Escada não liga muito para isso. Eu morei 7 anos lá, e lá nunca chegou um turista, nunca chegou ninguém para falar comigo, me procurando. Aí eu procurei vir aqui para Bezerros, porque fica na linha do centro, que é muito movimentada, inclusive Recife, Caruaru, é o turismo forte de Pernambuco, e eu fiquei no meio. Inclusive eu sou daqui também, e minha mãe já tinha uma casa, porque meu sonho de criança era morar em Gravatar. Mas quando eu vim de lá de Escada, minha mãe tinha uma casa aqui em Bezerro. Disse, meu filho, vá para minha casa. Ela morava no sítio e a casa na rua era uma casa de veraneio. Fiquei lá e de lá eu espalhei pelas feiras, tinha feira todo dia, e depois comecei a receber visita. E daí eu aumentei, comprei uma casinha para mim, e depois eu comprei outra casinha, e depois o prefeito me deu um terreno, e eu fiz uma casa muito grande, um espaço maior, e então depois o outro prefeito me deu outro terreno na beira da pista, eu vendi a casa que tinha na cidade, fiz um ateliê na beira da pista, depois construí o primeiro andar para morar em cima, e aí continuei até que hoje eu deixei lá para meus filhos e vim embora para outro local aqui. Acho que foi aonde você esteve aqui, porque já faz... Exatamente. Faz 13, 14 anos que eu estou morando aqui. Então, daqui agora não saio mais e quero mandar um abraço para os escadenses, para as pessoas que moram em Escada. Quero parabenizar pela paciência que tem, porque Escada é lugar muito atrasado, não é lugar de se morar, não. Foi o lugar que eu morei e andei remendado. Então eu vou lá hoje, porque eu tenho amizade, eu tenho família lá, eu tenho uma irmã, eu tenho um filho, tenho um irmão, e eu gosto da cidade, toda vida eu gostei dali. Só que no tempo que eu morava, nos anos 60, Escada era desenvolvida, era uma cidade bonita, uma cidade bem pintada, e os prefeitos se interessavam mais pela cidade, mas agora quando eu chego lá eu fico horrorizado, a cidade está muito feia, muito sem jeito, não tem um restaurante de luxo, não tem um bar digno para se tomar um uísque, uma cerveja, não tem um bar de bom movimento. E eu acho muito fracasso na cidade, que era meu sonho de ficar morando aí. Mas vim embora para Bezerro. Poxa vida. Então a gente vai ter que mudar a cidade para o senhor voltar para a Escada, é o jeito. A gente vai ter que mudar a cidade, porque seria um privilégio tê-lo de volta, porque o senhor ainda tem parentes lá. Mas veja só, só um minutinho, J. Borges. Olha, eu quero registrar aqui a presença de uma professora da Universidade do Piauí, que entrou aí. Temos artistas, temos intelectuais. O professor Raul Manhães de Castro está da França agora aí. O nosso amigo doutor João Guilherme Granja, dos Estados Unidos, está nessa live agora. Muita gente que lhe admira, muita gente que eu não conheço também. Eu agradeço a presença de todos. Agora, eu queria que o senhor contasse um pouquinho como foi que o senhor começou, porque o senhor veio da roça, né?
Como é que o senhor claro. conseguiu Foi. entrar nessa vida de artista? Olha, eu entrei nessa vida de artista porque eu sempre gostei de ter um trabalho livre. Eu nunca gostei de ser obrigado a ninguém, trabalhar, ter patrão. Não era meu sonho. Meu sonho era viver um pouco dignamente e ter também uma maneira de não ser sujeito a ninguém. Aí eu saí da roça e eu trabalhei na área da cana. Eu morei na usina de Pibu uns 4 anos. Depois eu fui para a escada, porque meu irmão arranjou um trabalho na BR-101, estava pavimentando em 1959, e foi lá em casa e disse, olha, lá é bom, lá tem cinema, tem 2 cinemas, tem movimento na cidade, e tem muita mulher, muita coisa bonita, o povo é divertido. A usina não tinha. Aí eu fui lá, passei uma noite no quarto do meu irmão, que ele era solteiro, e depois eu fiquei lá. E em seguida arranjei um namoro lá e construí família em escada. Daí morreram meus filhos todos e o resto-me somente o Ivanildo. Era o filho caçula e se criou, mora lá. E eu tenho uma irmã e tenho um irmão. Meu irmão, não sei se você já ouviu falar, é Lourenço, um que foi da Freshman Royal. E hoje ele está morto. Está morto vivo. Puxa. Eu estive lá e ele não me conhece mais. Ele tem aquele mal de Alzheimer, né? E aí o corpo dele todo, da cintura do pescoço para baixo, ele é saudável. Mas a cabeça não diz nada. Ele não me conheceu, não fala nem nada. É aquela vida que eu só quero viver enquanto não ficar daquele jeito. E aí, de qualquer maneira, de vez em quando eu vou lá visitar meus familiares, visitar o Arlindo Albuquerque, que foi meu colega de colher de pau e tudo. Então, depois que eu trabalhei na roça, eu comecei a fazer umas brincadeiras para criança, de madeira. Eu vendia na cidade, perto de um senhor que morava em Ribeirão. E aí eu vi o movimento, e era um movimento que se adaptava ao meu gosto, porque eu sempre gostei de ouvir cordel, de ler cordel. E eu fui no Recife, comprei um pouco de cordel e saí vendendo. Minha primeira feira foi em Frecheiras, primeira feira à tarde. De Frecheiras Distrito de Escada. De Frecheiras eu fui para Primavera. Primavera eu fiz uma ótima feira no domingo. No outro domingo eu fiz Ribeirão. E eu comprei 500 cruzeiros de cordel, fiz 3 feiras, apurei 1.500 e os cordéis ficaram do mesmo jeito, do mesmo tanto. A maleta cheia. Eu fui em Recife, comprei mais. E aí me adaptei, fiquei mais cínico, mais desenvolvido. Comecei a trabalhar, agradar o povo, acompanhar os gestos que o povo gostava. E terminou eu escrevendo um cordel. Mostrei para um amigo meu, e o amigo disse que estava bom. Eu disse, vamos imprimir. Eu disse, eu não estou podendo. Ele disse, eu ajudo, nós vamos na gráfica. Na usina Frei Caneca, tinha uma gráfica da igreja lá, e eu fiz um milheiro de cordel, fui bem sucedido, fiz com a gravura do mestre Dila, ilustrado com a gravura emprestada que meu amigo emprestou. Só que depois escrevi o segundo e não tinha mais a quem tomar emprestado. Eu peguei um pedaço de madeira, pedaço de genipapo, que eu fazia colher de pau, e fiz a gravura, ilustrei, levei na gráfica, tirou uma cópia. O rapaz disse, tá bom, dá para imprimir. Aí eu fui bem sucedido novamente.
vendi bem o cordel, e daí em diante, do terceiro em diante, eu não fui mais me preocupar com as matrizes, com a ilustração. Era Mas escrever o o senhor lembra qual cordel. foi o primeiro cordel? O senhor lembra qual foi o primeiro Lembro. cordel? Só não tenho mais porque eu perdi o original. O primeiro Certo. cordel foi o encontro de dois vaqueiros no sertão de Petrolina. Porque na época a vaquejada estava no pique, vendia muito, mas só tinha umas cançãozinhas no papel. Eu achei de fazer um cordel contando a história de uma vaquejada. Eu criei uma vaquejada em Petrolina. O prêmio não era um carro nem uma moto, era a filha do fazendeiro, e o vaqueiro era um vaqueiro do sertão, um vaqueiro do sertão e um vaqueiro do sul. Só que no sul não tinha vaqueiro. Mas eu, para fazer o contraste, para fazer um desafio, eu tive que fazer isso. E eu dei a vitória ao vaqueiro do sul, porque era a minha região que eu vendia, que eu trabalhava, e o Matuto mesmo dizia, se o Matuto do sul ganhar, se o vaqueiro do sul ganhar, eu vou levar um. E aí, quando terminava o desfecho, era o Matuto do Sul que ganhava e eu vendia muito cordel. Vendi, dentro de 6 meses, eu vendi uns 5.000 cordel. E daí parti para escrever outro. E é pena que hoje o pessoal me pergunta se eu tenho esse original, eu não tenho mais. Perdi, ficou misturado no acervo velho que eu tinha lá, quando eu morava do outro lado. E aí os turistas chegaram lá, pediram para escolher algum cordel meu, antigo, e pegaram ele e levaram, sem saber que era o último que eu tinha. E até hoje já botei no rádio, botei no jornal, botei na internet, prometi R$ 200 quem tiver o original. Quem sabe se aí em escada tem gente que guardou, que colecionou, tem um. Pois é. Eu faço tudo para arranjar esse original. Porque a área que eu vendi mais foi do Cabo a Águas Belas, lá no sertão. Na área de Garanhuns vendi muito também. E nessa área aqui não vendi. Eu não vinha quase aqui. Então, por isso que eu botei no rádio aqui, chegou milhares de cordel, e eu prometi o dinheiro, e o locutor aí ficou preocupado com aquele monte de cordel que chegava, e ele passava de um em um e não encontrou. E aí eu faço um apelo, no momento, se alguém de escada tiver, que foi feito em 64, aí eu pagaria R$ 200 e daria um monte de folheto depois de publicado. Atenção às cadências. Muito bem. Aí, Jota Borges, foi assim. Eu queria lhe fazer uma outra pergunta. Beleza, eu queria fazer uma outra pergunta. Veja, a literatura de cordel vem da Idade Média. É uma coisa muito antiga. Chegou aqui no Brasil através dos portugueses, né? Exato, exato. E no século XIX, dizem que um cidadão lá de Pombal, no sertão, no Alto Sertão da Paraíba, que eu tive o prazer de conhecer essa cidade, mas não fui no Museu do Cordel, infelizmente, chamado Leandro Gomes de Barros, difundiu essa cultura do cordel. Agora, veja bem, Ariano Suassuna disse que o senhor era o melhor do Brasil. Por que ele chegou a essa conclusão? Não sei. Essa eu não sei responder porque ele chegou. Porque ele gostou, acho que ele gostou do meu trabalho, porque quem levou meu trabalho para mostrar a ele, disse a mim depois, porque o Ivan Marquete, que era um pintor carioca que morava em Olinda, ele comprou, mandou fazer uma série de trabalho, porque ele gostava muito do meu trabalho, ele falava meu nome Recife e Olinda, e ninguém me conhecia. Aí o Ivan interessou-se fazer uma série e mostrar para Ariano. E quando Ariano viu, disse, quem é essa fera? Aonde mora essa fera? Aí o Ivan disse, mora em Bezerro, dá 100 quilômetros daqui. Ariano disse,
É uma pena, você vem do Rio de Janeiro, descobre valores, e eu moro aqui, não saio de casa, por isso que eu não conheço ninguém. E nessa época ele estava muito precavido, com medo da ditadura, né? Aí ele não saía, não conversava com ninguém, não recebia ninguém na casa dele. E ele disse, olha, eu não recebo ninguém, não quero, não posso falar com ninguém. Porque ele tinha medo que deslizasse alguma palavra contra o movimento e ele fosse preso. Ah, entendi. Entendi. O medo dele era esse. Aí quando ele viu meu trabalho, ele disse, isso é uma fera. Eu considero que esse é o melhor gravador do Nordeste. Aí me deu esse nome porque ele se admirou com o meu trabalho. Depois virou meu amigo, virou meu entusiasta, e eu confiava muito nele e ele me fez muito. A palavra dele me deu muito, muito conforto no meu trabalho, no meu currículo, no meu conhecimento. Eu adorava Ariano, devo muita homenagem a ele. E ele, antes de morrer, 2 anos antes, ele esteve aqui e se admirou. Ele disse, Borges, eu sempre disse que você é um grande artista, mas agora eu vejo que você é um empreendedor muito grande. Quem foi que fez isso aqui para você? Eu disse, quem fez, a primeira ajuda que eu tive foi a sua. Ele disse, como que eu nem aqui vi, nem sabia que existia aqui esse movimento. Eu digo, mas você quando disse que eu era o melhor do mundo, o melhor do Nordeste, depois você começou dizendo que eu era o melhor do mundo, o melhor do Brasil, o melhor do mundo, e isso aí repercutiu, o povo acreditou na sua palavra e o meu currículo engordou. Por isso que eu cheguei a conhecer, a construir tudo isso, morada, garagem, ateliê espaçoso para trabalhar e receber os turistas que gostam do meu trabalho. Foi assim o meu encontro com Ariano. Pois é. Inclusive tem até um filho meu chamado de Ariano, em homenagem a ele. E é, né? Eu Tenho. soube que o senhor gosta, eu soube que o senhor gosta de batizar os seus filhos com o nome de pessoas assim, de amigos, de pessoas que o senhor gosta, né? Batizei um com Ivan Marchetti, foi esse o Ivan que levou a primeira gravura e mostrou para Ariano. Eu considero o desbravador, sabe? O desbravador do meu trabalho com Ariano. E eu tenho também o Ivan Marchetti, que é esse que já está, que mora aqui. Eu tenho o Ariano, eu tenho o Rafael, que é homenagem a um colecionador meu de Brasília, que também já faleceu. E agora, no final, eu batizei meu caçula com o nome de Joaquim, em homenagem a meu pai, e é Joaquim Baccaro, em homenagem ao italiano Baccaro de Olinda, que foi o homem que chegou rico em Olinda e deu toda a riqueza para o povo, e ajudava os artistas. E ele gostava muito de poesia popular, de arte popular. Era uma pessoa digna, uma pessoa que o Nordeste precisava mesmo. Só que faz 1 ano, quase 2 anos, que ele faleceu. Poxa vida. Olha a netinha chegando aí, ó. Aí, minha neta. J. Borges. Filha do Um cheiro para ela, viu? Um cheiro para ela. Isso. Olha, J. Borges, Alceu Valença disse que foi influenciado pelo cordel. Lirinha do Cordel do Fogo Encantado de Arco Verde nem se fala, influenciado pelo cordel. Nando Cordel já tem o nome de cordel no próprio nome, inclusive ele disse que a maioria das músicas que ele faz são inspiradas no cordel, inclusive uma que ele fez para Maria Bethânia. Tô com saudade de tu, meu desejo. Olha, o senhor, além de amigo de Ariano, o senhor tinha um fã em Portugal, que era considerado um dos maiores escritores da língua portuguesa do mundo, José Saramago. Eu lhe pergunto, como é que o senhor se sente diante de tanta popularidade, diante de tanta importância? Olha, eu me sinto normal, porque nada disso me deixa eufórico, não fico orgulhoso, gosto de ser humilde. Então, tem gente que quando recebe uma palavra de conforto,
no trabalho. Tem gente que se liga muito à arte, à fama, à força, mas eu não, eu levo uma vida normal. Quando aparecem esses elogios de pessoas importantes, eu não digo nada, não digo que está ruim, mas também não saio dizendo que é bom, que sou isso, sou aquilo. Não, eu levo minha vida bem calma, considerando essas pessoas uma ajuda do meu currículo, da minha vida, e não deixa de ficar satisfeito. Sim, meu menino também agora teve a homenagem de Joaquim, o nome de Joaquim, em homenagem ao meu pai, e em homenagem ao doutor Joaquim Falcão, que era o presidente da Fundação Joaquim, aliás, da Fundação Roberto Marinho, e foi ele que teve a ideia de me considerar patrimônio cultural vivo de Pernambuco. E ele colocou no jornal, numa frase de duas letrinhas só, dois versinhos. E terminou o juiz de direito aqui de Bezerros, no domingo, foi lá em casa e me entregou um pedacinho de papel pequenito. Disse, olha, isso aqui é um recorte de jornal, doutor Joaquim Falcão, considerando você o patrimônio cultural vivo do estado de Pernambuco. Isso é uma frase muito bonita e ele é um homem intelectual, é um homem muito formado, culturalmente ele é muito famoso, ele hoje é o presidente da Fundação Roberto Marinho e eu nem conhecia esse homem, nem sabia que existia. Mas nesse mesmo tempo, um deputado federal, um deputado estadual chamado Sebastião Rufino, aqui de Pernambuco, ele é de Bom Jardim, ele me fez uma homenagem na Câmara e disse que era uma homenagem inédita. E eu tinha que ir lá para receber o quadro, a homenagem, e eu fui, quem me levou foi o prefeito daqui na época. Terminou, me botaram para falar, agradecer a homenagem na tribuna dos deputados. E eu sou matuto, analfabeto, não aprendi, tive 10 meses de escola somente, mas eu falei 20 anos para o povo, para o público no meio da feira, no interesse de ganhar minha vida. Exatamente. E aí eu fiquei um pouco cínico, eu não tenho vergonha de falar para deputado, para senador, para presidente, para perto. Eu peço perdão do meu vocabulário, do meu linguajar, mas eu falo. O J. Boys, olha, tem umas perguntas aqui. Vá, diga, pois não. Eu estou diante da massa cultural, dos poderes da massa, dos poderes da cultura popular de Pernambuco. Eu estou diante do prefeito de Recife, eu estou diante do vice-governador, estou diante do prefeito da minha cidade, de muitos colecionadores, muitas pessoas importantes, e eu recebi esse título, essa homenagem de patrimônio cultural vivo de Pernambuco, e eu estava o delegado do Ministério da Cultura, doutor, eu me esqueço do nome agora, Valmir, parece, e eu disse, aí eu quero que as pessoas que estão dominando, que são os maiorais da cultura, que têm direito a fazer um projeto, uma coisa assim, faça alguma coisa para esse patrimônio cultural vivo viver dignamente. Muito obrigado. Aí recebi as palmas. Com 15 dias depois recebi uma carta lá em casa, me convidando para uma reunião no Palácio, que o governador tinha criado um projeto, e o vice-governador também, que era Raul Henri, criaram um projeto chamado Patrimônio Vivo, do estado de Pernambuco. E esse projeto ia homenagear 3 artistas todo ano, e ia ser remunerado, e contava a história toda. Eu li,
Aí o Uhum. prefeito mandou uma pessoa lá me chamar, eu fui na prefeitura e ele disse, olha, tal dia nós vamos para Recife. Você vai receber o convite do governador, que vai ter um projeto feito por ele, que chama-se Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco, e vai ser uma reunião no Palácio. E ele vai lhe contar, vai ler para todos vocês como vai ser, vai funcionar. Aí eu fui, o prefeito me levou, a gente foi para lá. Cheguei lá, estava a massa toda, deputado, governador, escambau, artista de todo lugar de Pernambuco, ele mandou buscar. E no final tinha um amigo meu, que por sinal faleceu faz uns 3 meses. Ele disse, olha, Borges, quem vai ser o orador do projeto, o primeiro orador, vai ser tu. Eu disse, você está doido? Você está doido? Eu aqui no Palácio falar para essa turma de gente tudo formado, tudo grande, pessoas de grande cultura, grande leitura, intelectual, tinha gente de todo lado. Eu disse, eu não tenho condição não, você mesmo sabe que eu sou analfabeto, eu não estudei e meu vocabulário é do cordel, é do interior. Aí ele disse, não tem problema, é isso que nós queremos ouvir. Eu sei que o governo veio, assinou o projeto, se recolheu, o assessor dele leu o projeto todo e depois disse, agora vamos ouvir a palavra do artista internacional de Bezerro, J. Borges. Eu entrei para a tribuna, sentei, fiquei lá e apresentei minhas desculpas de não ter estudado e tal, e depois comecei. E disse, o senhor governador, me perdoe, me desculpe, a minha proposta, que eu vou dizer agora, pode até lhe agravar, mas me desculpe. É o que eu vivo até hoje e eu tenho que dizer, não tenho fé que esse patrimônio vivo, esse projeto vá à frente, porque desde o adolescente que eu recebo tudo isso, convite para reunião, para simpósio, para congresso, para associação, todo esse movimento em prol da cultura, e até hoje não saiu uma seda, um papel de cigarro da gaveta. Fica tudo engavetado. O senhor me desculpa eu não acreditar. Aí ele disse, Borges, esse vai ser para valer. Agora vai demorar porque vai tramitar na Câmara que eu quero fazer para ficar feito mesmo. Para quando entrar outro governo não desmanchar. Eu disse, tá bom. Eu confio que você é uma pessoa colecionador de arte, é o governador que liga muitos artistas, que gosta da cultura popular do Nordeste, de Pernambuco. Vou acreditar e vou esperar. Aí todo ano tinha 2, 3 reuniões, eu não ia não. Não fui nenhuma. Ultimamente recebi um telefonema dizendo, olha, a reunião, o governador vai dizer a vocês que o projeto foi aprovado na Câmara e agora vai funcionar, começar a funcionar. Mas ele vai fazer um discurso e vai dizer isso na Casa da Cultura. E ele está lá de 6h15 da noite, sexta-feira. E a gente deve estar lá, você deve estar lá. A prefeitura veio aqui, o pessoal disse, nós leva você. Mas esse povo de prefeitura são muito sorna e lá vai. Eu disse, que hora é lá o discurso? Disse, 6h15. Eu disse, nós temos que sair daqui 4 horas da tarde, para chegar lá com tempo, se colocar direitinho, que eu sei que tem muita gente. Eles chegaram 4h40, meu amigo, aqui, com um carrinho da prefeitura, que só rodava 50 quilômetros por hora. Então, daqui a Recife é 100. Aí nós gastemos 2 horas. Ah, meu Deus do céu. 6h40. Quando eu cheguei lá, já tinha acabado tudo. Ainda tinha muita gente conversando, tá, mas tinha acabado.
já tinha juntado as cadeiras, já tinha juntado as mesas. O governador, ninguém sabia mais onde estava. A única pessoa que me encontrou na saída foi o reitor, que eu esqueço do nome dele no momento. Disse, Borges, você veio também? Eu disse, vim, doutor. Mas eu estava chegando. E ele já estava saindo. Ainda encontrei um garçom lá com uma bandeja e uma dose de uísque. Na bandeja eu peguei logo, tomei, engoli e entrei para lá, para dentro. Lá dentro estava Bacaro, estava Vansan, que é um francês, que é meu amigo também. E tinha uma série de amigos ainda conhecidos lá dentro, conversando. Eu cheguei e disse, olha, Borges, me abraçaram. Eu disse, é pena que eu cheguei agora. Mas valeu você ter vindo, porque o projeto está certo, vai sair. Aí depois viemos embora. Quando foi no mês de outubro, aliás, em setembro do mesmo ano, eu fui para a França. Passei 3 semanas na França. Quando eu cheguei, estava a carta de convite para eu ir para a Universidade Fluminense, no Rio de Janeiro, fazer um discurso lá, uma palestra, uma exposição. E eu aceitei, o professor esteve aqui, eu aceitei. E quando eu cheguei do Rio, estava a carta de convite para receber o título de Patrimônio Vivo. A festa foi na frente do Palácio, e foi 12 contemplados, porque o projeto foi feito para contemplar 3 artistas por ano. E como tinha passado 4 anos, foi contemplado 12 pessoas. Inclusive eu caí na malha fina. E até hoje, desses 12 só temos, parece que 4. O resto já faleceu. E até hoje funciona o patrimônio vivo cultural, ajuda a gente financeiramente. E o currículo é muito forte, porque muita gente adora, queria ser, mas não é bem assim. O cara, para entrar lá como patrimônio vivo, ele tem que ter uma prova de imprensa pelo menos de 20 anos. E ele ter um currículo bem forte. E ele ser apresentado pela prefeitura do município dele. E com várias testemunhas que ele é artista mesmo. E tem que ter mais de 60 anos, ainda tem mais isso. Eita. Mas eu... J. Borges, olha, tem umas perguntas aí, tem 9 perguntas numa caixinha aqui que as pessoas mandam. Se eu não ler pelo menos uma, as pessoas vão ficar com raiva de mim. De você não, vão ficar com raiva de mim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir, vou ler algumas, o senhor escuta aí e depois o senhor comenta, tá bom? É rapidinho, rapidinho. Toma um golezinho de água, vamos lá. É café. É café? É. Maravilha, eu estou tomando água. Luiz Gabriel, por qual motivo o senhor começou a trabalhar com xilogravura? Né? Isso e tem aqui... ligeiro. Vá perguntando. Beleza. O motivo tá bom. Mirtes. Primeiro eu comecei no cordel, como eu já disse, e depois, pela necessidade de ilustrar o cordel, eu fiz uma gravura, deu certo, fui pequena, fui fazendo, e depois já aumentei a pedido de alguém, e todo trabalho que eu fazia não botava fé, mas o povo gostava, e quando a Ariano disse que eu era o melhor do Nordeste, meu nome foi lá para cima, e hoje eu vivo feliz e sou artista conhecido no mundo inteiro. Me diga uma coisa, o senhor trabalhou com... Muito bem. O senhor, professora Mirtes, que é coordenadora de uma escola aqui no Cabo Santo Agostinho, mandou um abraço para o senhor. O senhor trabalhou com Eduardo Galeano, foi? Fiz 185 gravuras de 15 por 15 para ele. E foi uma pessoa, sem menosprezar, sem agravar os outros, para mim foi um homem digno, honesto, um homem sensível à arte, um dos grandes homens do Brasil, foi ele. E eu lamentei a morte de Eduardo Galeano, igualmente a morte de meu pai. Ele é autor de um livro muito importante chamado As Veias Abertas da América Latina.
Eduardo Galeano. Olha, o professor Raul, da França, está lhe perguntando, o senhor conheceu Patativa do Assaré e ele lhe pede para recitar um cordel. Não conheci Patativa. Eu vi Patativa numa reunião, numa feira de arte que teve em Caruaru, que era patrocinado pela professora Luísa Maciel, que acho que já faleceu. Eu tive o direito de ver o Patativa, já muito cansado, já muito velho, mas ele teve lá a convite, só a passeio. E lá ele declamou uns versos para o povo e eu não conhecia ele. E para ler um cordel agora é impossível, porque eu tenho essas outras respostas para responder. Não se preocupe. Então, deixa eu trazer uma outra questão. Lúcia Vilar, professora, admiração e respeito por você e sua arte. Ela é de Caruaru. E aí ela pergunta, o que você diria à juventude para preservar a arte da xilogravura? Professora Lúcia Vilar, de Caruaru. E uma professora de Pombos, da Erém Capitão, em Pombos, lhe manda um abraço. Eu já fiz uma palestra em Pombos, num colégio, eu acho que é gente daquele lado ali. Exatamente, é ela mesmo. Gente muito boa, pessoal muito ativo, muito cultural, apesar de ser uma cidade pequena, desconhecida, mas tem um professorado muito educado, tem bons colégios, e eu tive uma tarde lá. E essa professora Vilar, eu acho que ela tem alguma ligação com Ariano, né? Porque Ariano, o nome dele tinha Vilar também. Era Ariano Vilar Suassuna. Não sei. Mora em Caruaru, é minha vizinha. Pois é. Eu trabalhei muito em Caruaru, tive uma banca lá na feira, 4 anos. E Caruaru é a cidade... Ela quer saber o seguinte. Isso, mas ela quer saber como fazer para que os mais jovens passem a dar continuidade, a valorizar a arte da xilogravura. Abrir um espaço para o jovem visitar e fazer palestra, dar incentivo, dar conselho, que eu sempre faço isso. Aqui eu recebo muita gente, você já veio também aqui, né? Mas esse ano não teve nada disso. Esse ano foi triste. Não veio ninguém. A pandemia. Não conversei com as criançadas, o que mais eu gosto de fazer. Não aconselhei ninguém. Então aqui eu posso dizer que as crianças devem se ligar à arte. Um país, um estado, um município sem arte, sem cultura, é uma coisa esquecida, é uma coisa feia. E essa juventude, essa criançada, tem que aderir ao movimento da arte popular, da poesia, do cordel, procurar ler cordel, entender que o cordel não é uma literatura fajuta, é uma miscelânea de cultura. E de tudo que existe no mundo tem escrito no cordel e mais ou menos faz o ensinamento, porque o cordel, ele nasceu sendo, aqui na região, ele foi jornalismo, se viu como jornalismo, se viu como diversão nos anos 40, que eu era criança, e não existia rádio nem televisão, e através do cordel, muita gente... E ele se viu também como aprendizagem. Muita gente aprendeu a ler, ainda tem muitas mulheres e homens aí, já velhos, que sabem ler através do cordel, nunca foi na escola. Então, o cordel, atualmente, o poeta Olegário de Caruaru, ele dizia que o cordel nunca acabava, porque ele se modificava, mas ele conseguia ultrapassar a fronteira, pisar os regimes e os costumes diferentes do povo e passar com a simplicidade que o cordel é. Realmente ele falou certo, porque hoje o mundo está alfabetizado, completo, mas ainda chega pessoas poliglotas, professores, comprando cordel e vai comprar para ler de ser para aprender. Aprender
a literatura de cordel, a origem, todos os pormenores do cordel eu vou comprar para aprender. Então ainda serve como diversão. O povo compra também ainda para ler. E serve como aprendizagem também, porque as pessoas hoje são formados, mas eles não conhecem a história do cordel, compram ainda. E também serve como jornalismo. Ainda quando acontece uma coisa no lugar, se faz um cordel e ensina o povo da zona rural, de um lugar difícil, gente que não vai na feira, que não vai na cidade, lê um cordel e entende o que está acontecendo. Então o cordel, apesar dessa divulgação toda, desse impasse que deu à leitura, à cultura, o movimento cultural, o movimento de aprendizagem muito grande hoje, todo lugar, toda vila, todo povoado tem escola, todo mundo sabe ler, porque na minha época de criança era 3%, era 1%, 2% que sabia ler. O restante na cidade ou no sítio era tudo analfabeto. E hoje o cordel, naquele tempo, ele ensinou e atualmente está ensinando ainda. E está divertindo o povo. Tem gente que diz, eu vou comprar um cordel para ler em casa, porque não tem nada na televisão para divertir a gente. E os cordéis têm um movimento muito engraçado. Eu escrevi, a pedido de um professor de Natal, eu escrevi A Filosofia do Peido. E esse livro se consagrou. E eu estou vendendo, faz uns 5 anos que eu escrevi, eu já vendi mais de 20 milheiros dele. É muito engraçado, o povo compra para se divertir, para ler e dar risada. É isso A Filosofia do Peido. É. Não lembra de algum verso dele? Não lembro. Não lembra agora. Infelizmente, a natureza não faz a gente completo. Não se preocupe não. Fala aí pra gente. Desta parte eu sou inteligente, mas esse negócio de aprender, de decorar, eu não tenho condição de gravar nada. Eu faço tudo. Eu vou pedir ao meu assessor para procurar aqui. Procura aí, Gabriel. A Filosofia do Peido. Procura aí. Fale um pouquinho das suas andanças pelo mundo. O senhor deu curso em tudo quanto é lugar, fora do Brasil, né? Dei no Brasil quase todo, só não dei no Norte, porque o Norte é muito difícil. Eu até tenho um projeto para conhecer as cidades do Norte, a partir de Belém. Eu conheço Belém, conheço Manaus. E a partir de Goiânia eu não conheço nada. Cuiabá, Campo Grande eu não conheço. Mas já dei aula em muitas cidades do Rio de Janeiro, capitais, cidades grandes, cidades pequenas. Eu dei aula e ensinei a criançada, incentivei. E também já fiz isso nos Estados Unidos, fiz na Venezuela, em Cuba, em Santiago do Chile. Dei também aula na França, dei aula em Paris e dei aula em Marselha, que é uma cidade do sul da França, já banhada pelo mar Mediterrâneo. É uma das cidades mais bonitas da França, porque eu não gosto de Paris, mas Marselha, eu moraria em Marselha. É uma cidade linda, é muito antiga. Ela, antes de Cristo, 550 anos, ela foi construída. Por sinal, ela está com 2.500 e tantos anos. E a cidade é toda feita estreita, as ruas. E ela tem um poder aquisitivo muito forte. É uma cidade de 3 milhões de habitantes. Todo mundo tem um carro. Todo mundo tem um carro machucado lá, porque a cidade não tem condição. Uma cidade construída há 2.500 anos não tem condição de ter rua larga. E os elevadores, os prédios lá, que tem muitos, os prédios são baixos, são de 10 andares abaixo. Mas todo ele é na escada de madeira, não tem elevador. E eu dei aula 3 semanas lá. E já dei aula em muitas partes por aí, no estado de Pernambuco, em Garanhuns, dei aula em São José de Belmonte. Teve uma cidadezinha que eu dei uma aula um dia e fiz uma artista muito boa, só que a cidade é atrasada, não vai ninguém lá. E eu disse a ela, minha filha, procure se localizar numa cidade
desenvolvida que você já é um artista. Foi em Ipujuca, rapaz. Ipujuca. Eu dei aula em Ipujuca a convite de um projeto de Recife. Eu fiz uma moça, fez uma gravura muito mais bem feita do que eu. E também em Garanhuns eu fiz um artista lá. Em todo lugar eu faço. Em São José do Belmonte, eu cheguei lá, como era uma época de cavalgada da Pedra do Reino, então não tinha hotel, nem pousada, não tinha nada. Quem me convidou disse logo: Borges, você vai ficar hospedado em Serra Talhada. E o carro leva você e traz todo dia. Eu fui para São José do Belmonte e cheguei lá, os alunos chegaram para se encontrar comigo para a primeira reunião e veio no meio uma mocinha com a mão cortada, só tinha o braço. E eu disse a ela: minha filha, você se inscreveu aqui no projeto? Ela disse: me inscrevi. Eu disse: como é que você vai fazer? Você pensa que é uma coisa maneira, é um trabalho assim como bater uma foto? Não é, minha filha. É um trabalho que requer força, requer corte de madeira, trabalhar com buril, com goiva. É pesado, não é maneiro, não. Ela disse: eu vou ver se consigo. Meu filho, parece uma mentira, mas foi a rainha da escola. Foi ela. Poxa! No final, quando os alunos fizeram a exposição de todos os trabalhos deles, o dela se viu de... Eu bati palma e disse a ela: você foi a aluna que me deu muito prazer. E depois tinha um rapaz de Serra Talhada, que é professor, é também empresário, ele é comerciante, é professor, tem fazenda, é um sujeito intelectual, muito sabido, muito alegre, pessoa muito boa. Ele foi lá, ele se inscreveu como aluno. E depois descobri quem era ele e disse: aí, mas você metido aqui no meio dos meninos, querendo aprender uma arte de gente pobre. Ele disse: Borges, eu admiro tanto essa arte que eu quero pegar os pormenores, eu quero aprender, eu quero fazer alguma coisa. Então, no final eu disse a ele: aquela menina deu em vocês todos. Ele disse: vamos prestar uma homenagem a ela. Vem o prefeito, vem todo mundo que vai ter o encerramento, sexta-feira de tarde, e você vai dar um elogio para ela e eu também. Aí, rapaz, nós fizemos ela chorar. A bichinha chorou de tanta emoção. Quando eu disse que era aluna da semana, que ela aprendeu a arte completa, todos os pormenores da arte, dentro de 5 dias, e, além de tudo, ela é deficiente, e os que têm 2 mãos completas não fizeram tão bom como ela fez. E eu pedi uma salva de palmas para ela, até o prefeito bateu palma, depois abraçou ela, e eu disse ao prefeito: faça alguma coisa por essa menina, ela merece. Pelo menos arranje uma cadeira num colégio aí para ela dar aula em São José de Belmonte. Fiz outro aluno muito bom em Gravatar. E assim eu estou por aí afora. Tem artista que diz que não ensina para não criar concorrente. Mas isso aí é o cúmulo da ignorância. Esse mundo com bilhões de pessoas e o cara querer ficar sozinho, único, fazendo uma coisa que depois que ele se acabar, foi embora tudo. Não, eu quero ensinar. Eu quero ensinar a juventude, a criançada, para quando eu ir embora, que eu tenho disso com certeza, todos nós temos esse direito, né? Quando eu ir embora daqui a 40, 50 anos, meu nome ainda está vivo. Ou mais, se Deus quiser. Quero perpetuar meu nome e quero deixar várias pessoas ensinadas. Eu dei aula na Biblioteca do Estado, lá em Santo Amaro, em 96. E lá teve uns alunos muito bons. E teve um moreninho lá que era inteligente, me perguntava muita coisa. E eu dizia como era, tal, coisa assim, assim. E terminou. Agora, uns 5 anos atrás, chegou ele lá em casa, aqui, no ateliê.
Eu estava ali, ele deu boa tarde, meu professor. Eu disse, eu nunca te vi, rapaz. Eu nunca te vi. Para ser teu professor, ele disse, o senhor se lembra que deu aula na Biblioteca do Estado, lá em Santo Amaro? Eu disse, lembro. Eu fui aluno seu e hoje eu estou vivendo da minha arte que aprendi com você. Então isso me engrandece, me deixa muito satisfeito. Ele peço desculpas porque o meu diretor aqui, eu tenho um diretor, Sim. Ele está avisando que a gente só tem 5 minutos. Então a gente vai fazer o seguinte, 5 minutos só, a gente vai fazer o seguinte. Eu encontrei um pedacinho da filosofia do peido, Sim. que eu acho extraordinária. Eu trabalharia na aula de sociologia. Sim. Tá certo? Sim. E diz o seguinte, o peido é mundial. Sai do rico, sai do pobre, das pessoas mais humildes e do pessoal mais nobre. E ninguém pode dizer que o peido não lhe cobre. Peido Papa de Roma, peido o rei e a rainha, o ministro e o presidente, até o chefe da marinha. E das forças armadas, a mulher dele e a minha. Isso coloca todos os seres humanos, todos nós, J. Borges, no mesmo patamar, como o Papai do Céu nos fez. Todos somos feitos à imagem e à semelhança dele, por isso somos todos iguais. Meu querido J. Borges, eu lhe passo a palavra, professor, mestre, artista, influenciador digital agora pelas redes sociais. Sim. Eu lhe agradeço imensamente, inclusive Ivanildo Borges entrou aí. Sim. Ele está lhe vendo, está lhe escutando. Eu agradeço a todas as pessoas que entraram e lhe passo a palavra. Peço desculpas porque a gente não tem muito tempo agora para ler todas as perguntas. Lhe passo a palavra para as considerações finais. Você tem 3 minutos, J. Borges. Deus te abençoe. Então, esses 3 minutos, eu vou deixar de abraço aos conterrâneos. Eu considero Escada, o pessoal, meus conterrâneos. Já morei 7 anos aí, conheço a cidade bem, conheço o modo de vida dos escadenses, um pouco. Só que modificou muito, mas ainda continua naquele atraso. Escada foi um lugar que não evoluiu muito, é pena. Agora tem faculdade, tem muita coisa que ensina. E no meu tempo que eu morei lá, a cidade era mais divertida, era mais bonita, era mais bem pintada. Mas atualmente a cidade está mais pobre do que nos anos que eu morei lá, nos anos 60. Por motivo que fechou as usinas, fechou as indústrias, fechou muita coisa. E o povo fica vivendo não sei de quê, pedindo a Deus felicidade e trabalhando por fora. E por isso a cidade se atrasou. Eu vim aqui para Bezerros, e cada dia cresce o turismo, cresce as vantagens sociais, culturais, aqui sempre é assim. Eu agradeço muito, peço desculpa ao professorado, ao pessoal que está com você, que está ouvindo um matuto analfabeto, mas um matuto que conhece 10 países. Estou com 8 viagens nos Estados Unidos, o país que Deus mandou fazer. O povo tem mágoa dos Estados Unidos, mas esse movimento é um movimento alto, político, financeiro, muito alto. Eu quero saber que o povo dos Estados Unidos é um povo humilde, um povo alegre, um povo muito acolhedor. E eu me dou muito bem porque o povo dos Estados Unidos, onde eu morei, onde eu fiquei lá várias vezes, é um povo igualmente os nordestinos. Gosta de arte, gosta de cordel. Eu li A Chegada da Prostituta lá no colégio e a moça interpretava, cada estrofe que eu li, ela interpretava. Foi embora a rima, mas ficou o assunto. Aí era a risadagem do povo, e eu vendi todos que tinha lá, e depois que eu cheguei em casa, chegou uma carta me pedindo 50 exemplares, porque o povo lá gosta da arte popular. Porque os Estados Unidos é muito pobre. Você passa 10 anos nos Estados Unidos e não encontra um artista popular. Não, porque lá é um país que toda a vida ensinou bem, e quando o cara se forma,
ele não vai pegar um bolo de barro, um pedaço de pau para fazer um boneco. E daí vem, não vai escrever um cordel, não vai escrever uma coisa popular, um assunto. Então, todo mundo lá tem alguma coisa, todo mundo é bem de vida, mas que eu gosto... Um abraço, acabou, Deus te abençoe.